Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Videogames e Teologia. E hoje nós vamos falar de um assunto que pode ser polêmico, que é jogos violentos. Será que um cristão deveria jogar jogos violentos? O que a Bíblia fala sobre violência? Bom, vamos começar definindo o que é violência. A definição do dicionário para a palavra violência é a ação ou efeito de empregar força física ou intimidação moral contra algo ou alguém. Já a Bíblia não se preocupa com a definição da palavra violência, obviamente. A Bíblia não é um dicionário, mas ela fala muito sobre violência e também fala sobre homens violentos, atos de violência. Lá em Gênesis 6:11, a Bíblia vai dizer que a terra estava corrompida diante da face de Deus e ela se encheu de violência, ou seja, tem uma relação clara entre a corrupção da terra e a violência que aparecia nela. Em Provérbios 10:6 diz que a violência cobre a boca dos perversos, mais uma relação entre a perversidade do homem e a violência que estava na boca deles. E lá em Provérbios 16:29 vai dizer que nós não devemos invejar o homem violento e nem seguir nos seus caminhos. Esses e dentre muitos outros exemplos que nós podemos citar, deixa claro que o Senhor não se agrada da violência e nem de pessoas violentas. Então fica claro nós afirmarmos, que a violência é algo ruim, que ela deve ser evitada a todo custo, não importando a circunstância, correto? Bom, não é bem assim. Quando nós estudamos a Bíblia, nós encontramos ali vários exemplos de pessoas que amaram a violência, eram pessoas realmente violentas e que por isso desagradavam a Deus. Isso começa desde lá dos tempos de Caim, onde ele assassinou seu próprio irmão por pura inveja, e isso perdura até os dias de hoje, quando vemos pessoas matando umas às outras por um smartphone ou até mesmo por um par de tênis. Mas existem alguns tipos de violência que não são pecado e muitas vezes podem até mesmo agradar a Deus. E aí você pode me perguntar, como assim? Deus não é amor? Eu sempre aprendi que violência gera mais violência. E bem, se empregada das formas que eu citei até aqui, realmente a violência gera mais violência. Mas existe uma forma de violência que pode manifestar não apenas amor, como também justiça, que é quando nós usamos da violência para proteger outra pessoa ou algo realmente digno de proteção. No Antigo Testamento, quando Deus ordenava que um povo fosse eliminado, por mais difícil que essas passagens possam parecer, não é porque Deus amava a violência ou se alegrava com o sangue derramado, mas é porque ele valorizava muito mais a santidade do seu povo. A santidade e a pureza do povo de Israel era algo que merecia ser protegido, merecia ser zelado. Para citar algo um pouco mais fácil de entender, nós podemos citar as forças policiais. Ali em Romanos 13, versículo 4, nós vemos Deus entregando a espada na mão do governo, do Estado, para punir as pessoas más, protegendo assim as pessoas boas. Da mesma forma, um pai de família, ele tem o dever, ele tem a obrigação de defender a sua família, a sua esposa, os seus filhos de malfeitores, ainda que ele tenha que usar a violência para isso. Nesses casos de emprego da violência, ela não gera mais violência, muito pelo contrário, ela diminui. Afinal de contas, alguém está sendo agredido e essa pessoa precisa ser protegida. Quando eu uso de violência contra o agressor, a violência diminui, aquela violência cessa. E agora que nós definimos bem, tanto do ponto de vista prático quanto do ponto de vista bíblico, o que é a violência, nós podemos afirmar que ela não é necessariamente boa ou má, vai depender muito da forma como ela é empregada. Agora nós vamos começar a falar dos videogames. Então não é porque um videogame é violento que ele é necessariamente ruim ou necessariamente bom. Quando nós jogamos um jogo de guerra, como um Wolfenstein, por exemplo, o principal elemento da jogabilidade é um elemento violento, que afinal de contas é um jogo de tiro, é um elemento violento. Porém, na história do jogo, nós combatemos os nazistas. É um jogo ambientado na Segunda Guerra Mundial, onde nosso objetivo é cessar os planos nazistas de Hitler para que eles não levem a maldade, a perversidade deles para o resto do mundo. Ou seja, é a violência empregada para diminuir a violência. É claro que é um jogo com muitos elementos fantasiosos, Na Segunda Guerra os nazistas não tinham robôs gigantes, mas o ideal é esse, é você parar os nazistas, é você matar o Hitler. Então, um jogo violento ele não necessariamente é nocivo à fé cristã, mas ele pode ser. E é por isso que nós temos que fazer uma análise. Existe uma diferença entre algo ser violento e exaltar a violência. E é aqui que nós devemos ter o cuidado de analisar aquilo que nós consumimos.
Existe uma mania, talvez uma glutonaria cultural, onde as pessoas elas querem consumir tudo aquilo que lhes é apresentado. E nós também fazemos isso. Todos os jogos que são lançados nós queremos testar, nós queremos ver, nós queremos participar daquilo. E não é bem assim que nós devemos agir. Nós sabemos que nos videogames nenhuma violência que está ali é real. É sempre uma representação, por mais realista que possa ser. Mas ainda assim, não existe história neutra. Toda a história ela tem uma mensagem a ser passada, por mais simples que a história seja. E nós precisamos discernir se essa mensagem ela está de acordo com os princípios cristãos ou se ela está em confronto com esses mesmos valores. Para exemplificar isso, eu quero falar de um jogo que é um jogo extremamente famoso, um jogo amado por muitos, é um dos jogos mais vendidos de todos os tempos, mas que tem uma história que nós precisamos parar e analisar com um pouco mais de tranquilidade, que é o GTA V. Com certeza você conhece esse jogo, né? Um jogo repleto de polêmicas, mas confusões à parte, vamos olhar para a história desse jogo, para a mensagem que ele quer passar. Nós somos um bandido, nós somos um assaltante de bancos, né? Controlamos ali o Michael e após um assalto dar errado, ele faz um acordo ali com o FBI, no jogo é FIB, né? Uma brincadeira que eles fazem. E ele acaba sendo absolvido dos crimes que ele fez. Não é bem absolvido, né? Ele simplesmente ganha uma identidade nova e passa a viver tranquilamente com a sua família ali num bairro rico de Los Santos. Só que como o Michael ele tem um caráter totalmente depravado, ele começa a fazer várias outras besteiras, né? E ele começa a ter que lidar com esses erros que ele mesmo comete. E como que ele lida com esses erros? Fazendo mais e mais besteiras, cometendo mais e mais crimes. Mais na frente nós somos apresentados ao Franklin e ao Trevor, né, que são mais dois personagens que entram ali. E quando os três se juntam, eles começam a cometer assaltos muito mais grandiosos. E aí é tipo assim mesmo. Ó, preciso de uma grana para resolver esse problema que eu tô. Vamos assaltar um banco, vamos assaltar uma joalheria. Todos os problemas deles, eles resolvem com mais crimes e sempre com o objetivo de se manter impunes. Sempre com o objetivo de se livrar das consequências negativas dos atos deles mesmos. E apesar do jogo ser tecnicamente impecável e divertidíssimo, nós vemos aqui um claro louvor do mal. Os bandidos eles fazem o que querem, saem impunes de tudo aquilo que eles cometeram e em nenhum momento eles questionam a moralidade dos atos deles. Em contrapartida com o GTA e essas mensagens que eu citei para vocês, nós temos um outro jogo que também é um jogo violento, que também é um jogo sobre criminalidade, que curiosamente é da mesma empresa, da Rockstar Games, e que tem uma jogabilidade muito parecida, que é o Red Dead Redemption 2. Aqui nós controlamos Arthur Morgan. Ele também é um criminoso que faz parte da gangue do Dutch Van der Linde. Junto com o Dutch e os outros integrantes da gangue, eles cometem vários assaltos e o Arthur está com o Dutch desde muito novo, desde criança. E por conta disso, o Arthur acaba tendo uma lealdade muito grande ao Dutch. Ele é o braço direito dele e tudo que o Dutch faz, o Arthur está com ele. O Dutch confia plenamente no Arthur. E o Arthur é totalmente leal ao Dutch. Acontece que com o avançar da história, pessoas comuns, pessoas inocentes, mas que estavam desamparadas, mulheres que não tinham para onde ir, começam a entrar no bando do Dutch. Há até mesmo uma criança ali dentro do acampamento dos bandidos. E é a partir daí que o Arthur começa a questionar as atitudes do Dutch, porque ele continua fazendo crimes, ele continua tendo atitudes que podem colocar pessoas inocentes em risco, pessoas que apesar de estarem ali no mesmo bando, não estavam acostumados à violência que eles estavam. Então o Arthur começa a questionar sua lealdade ao Dutch, que tem atitudes cada vez mais inescrupulosas. A partir de um certo momento na história, o Arthur realmente percebe que ele desperdiçou a vida dele toda na criminalidade. Ele percebe que ele poderia ter se casado, ele poderia ter tido uma vida tranquila, uma vida comum do lar. Mas por conta da sua lealdade a um criminoso, ele jogou tudo isso pro alto. Então, ele começa a tentar consertar os seus erros. Ele começa tentando ajudar pessoas que ele prejudicou, ele começa a ajudar outras pessoas, alguns estranhos até, apenas com o senso de poder fazer algum bem, já que ele fez tanto mal. E o novo objetivo da sua vida é proteger as pessoas inocentes do bando, de forma que eles não sofram as consequências das atitudes do Dutch, e muitas vezes ele precisa entrar em confronto com o Dutch por conta disso. Ele está disposto até mesmo a entregar a sua vida em sacrifício para proteger essas pessoas, pessoas inocentes, e de alguma forma ter algum tipo de redenção pelas coisas que ele fez em toda a sua vida. E é por isso que o nome do jogo é Red Dead Redemption, a redenção está no nome do jogo. E apesar de ser um jogo violento, com muita criminalidade, assim como o GTA,
É um jogo que passa valores totalmente diferentes. Ele passa valores de arrependimento, passa valores de redenção e de sacrifício. Ajudar pessoas e tentar consertar os nossos erros e percebermos, fazermos uma autoanálise de todas as coisas que nós cometemos e como nós podemos corrigi-las. Não é possível que, ao analisarmos esses dois jogos e as mensagens que eles passam, nós os coloquemos na mesma prateleira só pelo fato deles serem violentos. E é por isso que nós devemos analisar bem os jogos, porque eles não passam a mesma mensagem. E é por isso que eu quero recomendar para vocês os 3 R's da relação do cristão com a cultura, que servem como uma forma de nós analisarmos aquilo que nós temos consumido e aquilo que nos é oferecido. E quais são esses 3 R's? Bom, o primeiro R é o receber. Quando nos é apresentado algum jogo que tem uma boa mensagem, bons valores que estão de acordo com a palavra de Deus, nós podemos recebê-lo com toda alegria e jogar sem nenhum tipo de preocupação. Porém, quando nos são apresentados jogos com valores, mensagens e princípios que vão diretamente contra a palavra de Deus e os princípios que nós seguimos para a nossa vida, nós devemos rejeitar. Esse é o segundo R. E aí você pode me perguntar, poxa, mas eu só jogo Free Fire, ou então qualquer outro jogo competitivo, não tem uma história para eu analisar a mensagem desse jogo. E aí que nós podemos usar o terceiro R, que é o redimir. Quando nós não temos material suficiente para fazer uma análise, ou quando existe alguma coisa ruim no jogo, mas as coisas boas são maiores ou são mais presentes, nós podemos redimir esse jogo. E o que isso significa? Bom, nós podemos ressignificar esse jogo ou nos adaptarmos a ele de uma forma que ele não fira a nossa fé. Por exemplo, o Free Fire, por ele não ter um enredo, pode parecer que ele é só um jogo de violência. Mas quando nós jogamos com os nossos amigos, ele pode desenvolver questões sobre estratégia, sobre trabalho em equipe e até mesmo a comunhão. Nós ali fazemos amizades, estreitamos as nossas amizades jogando com os nossos amigos. Outra coisa que nós podemos fazer é nos adaptarmos, como por exemplo o GTA, que eu citei que tem valores que vão totalmente de encontro com a fé cristã, mas de repente nós jogamos apenas no modo online, ou no modo competitivo, onde nós não temos contato com essas coisas. Seria uma forma de redimir esses jogos. Nós vemos algo que pode não ser muito bom, mas nós adaptamos aquilo para que nós fiquemos apenas com a parte boa. Mas toda essa análise e a nossa disposição em fazê-la vai depender do nosso real interesse em agradar a Deus, até mesmo da forma como nós jogamos videogames. Eu entendo que muitos pais, eles querem uma resposta rápida, uma resposta fácil, do tipo, todo jogo violento é pecado, nenhum cristão deve jogar jogos de tiro. Por quê? Porque eles não querem fazer essa análise, eles têm preguiça de fazer essa análise, de analisar jogo a jogo e de realmente acompanhar aquilo que os filhos estão consumindo. E essa análise caso a caso é muito importante. Afinal de contas, pode ser que um jogo ele tenha bons valores, ele tenha bons princípios, mas ele ainda assim não seja indicado para o seu filho. Existe uma coisa que muitas pessoas não dão atenção, mas que é importantíssima, que é a classificação etária. Red Dead Redemption, por exemplo, que foi um jogo que eu citei como bom exemplo de valores, que passa bons princípios, ele tem uma classificação etária de 18 anos. Por quê? Porque ele apresenta coisas muito explícitas, é uma violência muito realista, com sangue, com membros sendo mutilados, e que isso pode não ser apropriado para uma criança ver. E ainda falando para os pais, pode ser que um jogo passe bons princípios, pode ser que ele tenha uma classificação etária compatível com a idade do seu filho, mas também pode ser que o seu filho não lide bem com esse jogo. Pode ser que ele se impressione com um pouco de violência que tem ali. Pode ser que o seu comportamento seja afetado pelo tempo que ele tem passado jogando esse jogo. E é por isso que nós devemos analisar não apenas os jogos que nós jogamos ou que os nossos filhos jogam, mas a forma com que eles têm lidado com esses jogos, e nós também. E para finalizar o vídeo, é bom lembrar que existem muitas discussões na internet sobre o que o crente pode ou não pode fazer. O crente pode fazer isso e o crente não pode fazer isso. Bom, o meu objetivo não é esse. O objetivo do canal é olhar com uma cosmovisão bíblica para os videogames, para nos ajudar que, enquanto cristãos, nós possamos continuar nos divertindo, mas honrando a Deus, glorificando ao seu nome. Logo, não sou eu que vai te dizer se você pode ou não pode fazer algo, se você pode ou não pode jogar determinado jogo. Tudo isso vai depender do seu relacionamento com Deus, com o seu interesse de agradar ao Senhor. Não sou eu que vai te dizer se você pode ou não jogar GTA. Pode ser que você tenha uma fé madura o suficiente para jogar esse jogo, e mesmo com todas as coisas erradas que ele ensina, você ter uma boa relação com ele, você saber separar o joio do trigo, você ficar com a parte boa e excluir a parte ruim. Mas não são todas as pessoas que conseguem fazê-lo.
E é por isso que eu quero jogar luz a essa necessidade da análise. E o mais importante de tudo, a análise bíblica, baseada nos padrões bíblicos e não nos padrões de qualquer um que se ache na autoridade de dizer o que você deve ou não deve fazer. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal, comente aí as suas opiniões, se você concordou, se você não concordou. Ative o sininho para receber mais vídeos como esse e espero que você continue acompanhando o nosso canal. Muito obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.